Dia, turma do 8º ano. Sou a professora Raquel Sarmento. Sou professora Raquel Sarmento, professora de História. E agora, turma, nós falaremos sobre população africana. África, a população. Nós vamos analisar agora um pouquinho alguns aspectos demográficos dessa região. A África é, sem dúvida, o continente que apresenta os piores indicadores sociais do mundo. O continente africano abriga atualmente cerca de 930 milhões de habitantes. Desse total, turma, grande parte se concentra na Nigéria, Egito, Etiópia, República Dominicana do Congo, África do Sul, que são os países mais populosos, turma. A população africana é caracterizada por grande diversidade de etnias e culturas, entre elas língua, hábitos e religiões. Entretanto, os países africanos ainda compartilham muitos aspectos demográficos. E agora, nós vamos falar, turma, sobre principais problemas enfrentados por essa população devido a esse grande contingente populacional que habita nessa região. Um deles, turma, nós vamos analisar, que é a pobreza. Mas vamos analisar um pouquinho. A África, em especial a subsaariana, é o continente que apresenta os mais baixos indicadores socioeconômicos, IDH, do mundo. Essa situação decorre dos elevados índices de analfabetismo, falta de habitações adequadas à moradia, tratamento de esgoto sanitário e de acesso à água tratada, além de problemas como epidemias e fome, que acarretam altos índices de mortalidade. A economia pouco competitiva também reflete nas altas taxas de desemprego ou de trabalho mal remunerado, de baixa qualificação, que compromete, turma, os indicadores de renda, além de resultar em uma alta porcentagem de pessoas de baixo nível de pobreza, turma. Bom, pobreza nessa região. Embora o continente africano possua 3 das 10 economias de acelerado crescimento no mundo, em um de cada 3 africanos, um é de classe média, segundo o Banco Africano de Desenvolvimento. A pobreza é um desafio enfrentado por diversos governos africanos. Grande parte da população africana possui precárias condições de vida relacionadas a problemas de infraestrutura. A falta de políticas públicas e a carência de investimentos sociais são vistas como fatores que contribuem para a intensificação dessas condições. A pobreza no continente também se relaciona à ocorrência de conflitos e de guerras civis, que, além de dizimar milhares de pessoas, têm alto custo econômico, turma. Vamos prestar atenção nesse vídeo, turma?
que a África é pobre? A realidade africana é sem dúvidas dramática. Mais de 300 milhões de pessoas vivem abaixo da linha internacional da pobreza. Mais de 30 milhões das crianças dos 0 aos 5 anos de idade sofrem de desnutrição e cerca de 340 milhões de africanos não têm acesso à água potável. Esses números são muito alarmantes, pois eles refletem a realidade de ver homens, mulheres e crianças desnutridos e doentes. Além de ser a região mais pobre do mundo, sofre as consequências de ter os índices mais altos de malária e de contaminação por HIV, e a esperança média de vida é de 62 anos, apesar de ter aumentado nos últimos anos comparativamente aos anos anteriores, ainda assim é a menor em relação a outros continentes. A África registra a maior percentagem dos casos de SIDA no mundo e conta agora com mais de 25 milhões de infectados, incluindo 2,9 milhões de crianças. Outro problema grave é a escassez de água, situação que se agrava devido às fortes secas que ocorrem todos os anos em várias regiões da África, ocasionada pela falta das chuvas e a falta da gestão da água. A África não é um continente pobre na realidade, pois ela possui uma infinidade de recursos naturais, mais do que qualquer outro continente no mundo. Além disso, possui um clima apto para atividades da agricultura e pecuária. Recursos minerais como petróleo e pedras preciosas são abundantes em África. O que realmente é pobre é o povo que vive em África. Isto se deve principalmente às consequências do processo de colonização, sobre a exploração de recursos em territórios africanos levado a cabo pelas nações europeias e também à corrupção que assola o continente africano nos dias de hoje. As nações africanas vão precisar de muito tempo para se recuperar do desastre que os europeus causaram, não apenas em seu território, mas também nas pessoas, na cultura e na saúde do povo. De certa forma, a culpa pela pobreza em África não recai apenas sobre terceiros, pois são muitos os fatores que determinam o desenvolvimento ou subdesenvolvimento dos povos. Porém, o fator principal é a mentalidade do próprio povo. Vejamos algumas características dos povos africanos que provavelmente são os principais motivos para a sua desgraça. Lamentavelmente, o africano é uma pessoa sem muita instrução. O colonizador sabia que um africano educado e preparado constituiria uma grande ameaça para o seu regime. Por isso que uma das principais estratégias foi de não educar o povo. A única coisa que o colonizador ensinava eram os seus idiomas, que são falados até hoje em toda a África, simultaneamente com as línguas nativas africanas. Além de idiomas, eles também ensinavam civismo e um pouco da história de seus países. A família tem um valor muito grande em África. Acredita-se que quanto maior ela for, melhor. Porém, isto também apresenta uma desvantagem muito grande, visto que os membros destas famílias alargadas, na maioria das vezes, ficam em dependência financeira de apenas um membro da família que tenha um bom emprego. O cristianismo e o islão são as duas religiões predominantes em África. O animismo está praticamente em via de extinção. O islamismo foi bem recebido em África. A poligamia africana encontrou semelhança no islão, que permite ter várias mulheres, doutrina que teve várias implicações sociais adversas. Por outro lado, o cristianismo, que de início teve muitas incompatibilidades com a maneira de ser africano, promoveu de maneira consciente ou inconsciente a mentalidade de coitadinhos dos africanos. Tudo vinha do estrangeiro para doações sem exigir nada em troca. Desta forma, se perpetuou no meio social africano, por meio da igreja, a mentalidade de não posso, não tenho, eu sou pobre, preciso de ajuda.
Outros motivos da pobreza em África são as guerras civis que são resultado de fanatismo tribal. Os europeus, quando chegaram, aumentaram gasolina nessa rixa que já existia entre as tribos, exaltando umas como superiores às outras. Essa estratégia funcionou perfeitamente, pois conseguiram causar divisão entre os povos africanos, não apenas geograficamente, mas espiritualmente. A manobra consistia em atiçar o ódio entre uma tribo e outra. No caso em que já havia ódio entre os grupos étnicos, os europeus promoviam conflitos. As guerras civis tiveram um papel importantíssimo para manter muitos países africanos subdesenvolvidos, porque nessas guerras morria muita força trabalhadora, entre eles civis. E o povo era obrigado a abandonar as suas terras. Se bem que é certo que parte da sua desgraça é culpa dos países que colonizaram e escravizaram o povo africano. Porém, os africanos são os únicos responsáveis do seu progresso ou a falta do mesmo. O maior erro que o mundo comete é querer salvar a África sem o africano. Todavia, muitos acreditam que isso pode dar certo. Existe muito amor e obras beneficentes para a África, mas não para o africano. O caminho próspero é deixar de fazer apologia sobre a África e realmente ajudar, não apenas com coisas materiais, mas sim com uma melhor educação do seu povo, pois a educação é a mais poderosa arma para combater a pobreza em África. Bom, turma, agora nós vamos falar sobre... a desigualdade e depois epidemias nesse continente. A urbanização e o desenvolvimento econômico apresentados por alguns países da África não significam, entretanto, distribuição justa de renda e riqueza, como ocorre em outros continentes. A desigualdade social é um grave problema nessa região. Para medir a desigualdade social, é utilizado o índice de Gini, que aponta as diferenças entre os rendimentos dos ricos e dos mais pobres. Esse índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, maior é a desigualdade nessa região. Muito grande a desigualdade, onde a distribuição de renda é terrível nesse continente, onde muitos não têm nada e poucos conseguem alguma coisa, principalmente o negro africano. Bom, as epidemias. As condições inadequadas de saúde, a falta de acesso à informação e a pobreza contribuem para a existência de epidemias. Uma epidemia ocorre quando uma doença se desenvolve em um local de forma rápida, fazendo várias vítimas em curto intervalo de tempo. Em 2014, o mundo entrou em alerta com a epidemia do Ebola, que atingiu alguns países do oeste da África. A doença matou só naquele ano cerca de 6.400 pessoas, principalmente na Guiné, em Serra Leoa e na Libéria. Outra doença, turma, que atinge o continente africano é a malária. Segundo a OMS, no ano de 2017, 91% de todos os casos de malária do mundo ocorreram em países da África. E em 2018, uma epidemia de cólera no Níger contagiou em um único mês quase 1.000 pessoas e vitimou 13. No Níger, mais de 80% das habitações nas zonas rurais costumam beber água da chuva nos períodos de estiagem.